todos. Ainda em clima de evangelismo, nós desejamos a todos vocês que estão em casa um ótimo noite de domingo, que o Espírito Santo do Senhor continue agindo na sua vida, motivando você a sempre buscar a bênção do Senhor aqui conectado conosco. Se você ainda não compartilhou esse link, nós pedimos a você que compartilhe com seus amigos, com seus parentes, compartilhe com aquelas pessoas mais próximas e mais distantes de você, para que elas também tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de aprender mais sobre Deus e assim também de tomar a sua decisão ao lado do Senhor. É uma alegria para nós estarmos essa noite aqui junto com vocês. Eu vou tirar aqui a minha máscara, estou sozinho aqui no púlpito, fica melhor de falar. Quase que já estava faltando fôlego. E nesse momento eu convido a você a estar comigo agora, estudando a palavra de Deus e abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho segundo São João. Abra aí, por gentileza, no capítulo 20. Capítulo 20 do Evangelho de João. Hoje nós teremos também uma festa especial. Hoje nós teremos aqui pessoas que decidiram ao lado de Cristo e que essa noite vão descer as águas e selar o compromisso com Jesus para poder viver a sua vida inteiramente ligada com aquele que criou os céus, a terra e a fonte das águas. E nessa noite nós possamos aqui meditar na palavra de Deus e participar junto dessa grande festa que Deus preparou para mim e para você. Abriu a sua palavra? Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João, nesse capítulo aqui, vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria estudar com você essa noite um ponto importante diante dessa ressurreição. O que eu queria estudar com você essa noite aqui não era propriamente dito a morte de Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, o que ela muda para a nossa vida, mas eu gostaria de falar essa noite aqui exclusivamente sobre a ressurreição de Jesus. Muito obrigado. Todos vocês já encontraram o texto? Com a palavra de Deus aberta na sua casa, no seu celular, fisicamente, convido você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai bondoso que está no céu, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para estudar a Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele repousa em nosso coração, na nossa vida de uma forma tão especial, que a gente venha compreender o texto, Senhor, e assim colocar em prática na nossa vida. Abençoa cada um que está conectado conosco essa noite, a cada família representada, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A experiência que nós vamos estudar essa noite é especificamente de uma mulher chamada Maria. Veja, Jesus Cristo havia sido morto, havia sido colocado em um túmulo, sido levado para o túmulo, e diante daqueles 3 dias na contagem chamada contagem inclusiva, a contagem hebraica, Jesus, nas primeiras horas do primeiro dia da manhã, Jesus ressuscita. Alguns discípulos ficam sabendo na notícia, aliás, Pedro e João e Maria vão visitar o túmulo. Chegando no túmulo, eles percebem que a porta do túmulo estava aberta, ou a pedra havia sido retirada, e Jesus ali não se encontrava naquele local. Entrando no local ali, encontrava-se apenas os panos ali que foram envolvidos sobre Jesus. Os discípulos Pedro e João voltaram para onde eles estavam, no cenáculo, onde eles haviam ficado escondidos durante o período que Jesus havia sido morto, mas Maria ficou naquele local. Imagine só, agora Maria chega diante da porta do túmulo e começa a olhar para o túmulo. E nós vamos ver qual foi a experiência dela ao entrar no túmulo e ver que o corpo de Jesus não estava ali. O título da mensagem dessa noite é Por que choras? Por que choras? Acompanhe comigo a partir do versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Fazendo o quê? Chorando. Maria estava junto
à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Imaginem agora a cena, Maria ali chorando na porta, na entrada do túmulo, e baixou-se. Pedro e João já haviam saído, já haviam entrado no túmulo, já tinham visto que o corpo não estava ali, e eles pensavam que o corpo havia sido roubado, e Maria ficou agora na porta do túmulo, e a Bíblia diz que ela começa a se baixar e começa a chorar. Sabe, nessa vida aqui, todos nós choramos. N motivos têm levado as pessoas a chorarem. Pessoas que passam por aflições, tribulações, por angústias, pessoas que buscam objetivos mais nobres, pessoas que querem formar-se em faculdades, pessoas que querem um trabalho bom, pessoas choram por vários e vários motivos. Mas qual era o motivo pela qual Maria estava chorando, ou pelo qual Maria estava chorando? Continuando no versículo 12, diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Veja, quando Pedro e João entrou dentro do túmulo, não havia ninguém. Quando eles vieram e saíram, e ao sair eles correram de volta para onde eles estavam, não havia ninguém. Agora, quando Maria chega ali, começa a chorar na porta do túmulo e entra dentro do túmulo, ela encontra 2 seres celestiais, 2 anjos vestidos de branco, 2 pessoas personificadas. Não eram 2 seres sobrenaturais, mas 2 pessoas personificadas para não fazer medo a Maria, não espantar a Maria, como nós dizemos aqui. Mas eles estavam ali, um à cabeceira e outro aos pés, aonde Jesus havia sido depositado. Eles estavam ali cumprindo uma missão, e esses 2 anjos acompanharam Jesus durante toda a sua vida. E não se ausentou naquele momento que Jesus estava ali no túmulo. Os 2 anjos encontrou-se com Maria, ou Maria encontrou-se com esses 2 anjos, e no versículo 13 diz assim: então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. O motivo que Maria estava chorando aqui, e essa Maria era Maria Madalena, aquela pela qual Jesus havia expulsado 7 demônios dela. A mulher que era agradecida, que depois daquele encontro com Jesus, depois daquele milagre que está lá em Lucas, ela começou a seguir o mestre, não deixou mais os passos de Jesus e acompanhava ele, acompanhou durante toda a sua trajetória, todo o seu resto do ministério aqui na terra, acompanhou também na morte da cruz, acompanhou ali no sepultamento de Jesus e queria agora embalsamar o corpo de Jesus, colocar perfumes e aromas sobre o corpo de Jesus. Sabe, eu fico pensando, quão grata essa mulher era a Jesus. Entregou sua vida por completo a Jesus. Muita gente chora aqui na terra porque não conquista os bens materiais. Outras pessoas estão chorando aqui na terra por causa da separação de um casamento. Pessoas choram aqui na terra porque não conseguem comprar, quem sabe, uma moto, um carro novo. Pessoas choram aqui na terra com angústias e aflições desse mundo. Mas aquela mulher simplesmente chorava porque queria ver o corpo de Jesus e não encontrou. Imagine só agora o que nós devemos fazer, ou o que nós devemos sentir nesse momento, ao ponto de chorar por apenas não ver o corpo de Jesus. Sabe, se existe um tempo que nós precisamos chorar em busca de Jesus, esse tempo é hoje. Se existe um tempo no qual nós precisamos correr em busca de Jesus, esse tempo é hoje.
O nosso choro não deve ser pelas coisas materiais, pelas coisas físicas. O nosso choro deve ser para encontrar-se com o Mestre, para encontrar-se com Jesus. Aquele único que tem poder de realizar um milagre na sua vida, de fazer uma transformação em seu ser, lhe preparar para ir para as mansões celestiais, cumprir a promessa de salvação que está lá em João capítulo 14. Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Imagina os discípulos voltaram, Pedro e João, para casa, desanimados, desesperados, mas Maria ficou porque ela queria ter um encontro com Jesus, queria saber onde estava o corpo de Jesus. E aquela mulher chorava porque não encontrou Jesus. Será que você tem chorado para ter esse encontro com Jesus? O que você tem feito da sua vida? O que você tem pensado aqui nessa terra, nesse mundo? Será que você está desanimado porque o corpo de Jesus sumiu assim como os discípulos? Ou será que você é perseverante e sai em busca de Jesus, mesmo sabendo que o corpo não estava ali? Ela entrou dentro do túmulo porque ela queria ver, queria saber aonde se encontrava o corpo de Jesus. No versículo 14 diz assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pela segunda vez aquela mulher ouviu a mesma frase, a mesma expressão: mulher, por que choras? Mulher, qual é o motivo de você estar chorando? Eu olho para você agora essa noite e pergunto: qual é o motivo da sua aflição? Qual é o motivo que você está angustiado? Qual é o motivo que você está depressivo? Qual é o motivo que você está sobre ansiedade? Porque aquela mulher tinha um motivo, mas era apenas um motivo, o choro dela, que era Jesus. Ela sabia o que Jesus havia feito na vida dela. Ela sabia a transformação que Cristo havia feito na vida dela, ao tirar, ao expulsar, ao expelir aqueles 7 demônios da vida dela. E ela sabia que precisava novamente ter esse encontro com Jesus, ainda que fosse morto. O que é interessante é que no versículo 15 o próprio Jesus pergunta para a mulher e ela não reconhece Jesus. Talvez a aflição daquela mulher, talvez a angústia daquela mulher, talvez ela tivesse ali tão emocionalmente abalada que ela não reconhecesse a voz de Jesus. Reconhecesse a voz de Jesus. Sabe, alguns momentos da nossa vida nós passamos da mesma forma. Alguns momentos da nossa vida nós pensamos que estamos sozinhos, não escutamos a voz de Deus, não conseguimos reconhecer a voz do Salvador. Achamos que estamos passando por esse momento difícil sozinho. Mas Jesus estava ao lado daquela mulher e pergunta para aquela mulher: por que choras? Qual é o motivo do seu choro? O motivo do choro daquela mulher é que ela não tinha encontrado Jesus. Continuando o versículo diz assim: ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde puseste e eu o levarei. Ela não reconheceu que Jesus estava ali diante dela, falando com ela. Ela, supondo que era o jardineiro daquele local, olha para ele e diz assim: Senhor, se o Senhor levou o corpo do Mestre, levou o corpo do meu Salvador, dize aonde colocou, porque eu quero ir pegar, eu quero trazer o corpo. Talvez aquele túmulo que tivesse desocupado, aquele túmulo de Lázaro, estivesse livre para aceitar o corpo de Jesus.
Não haveria motivo de tirar o corpo do túmulo ali de José de Arimateia, que era um homem muito rico, a não ser por eles pensarem que Jesus não seria digno de ser colocado ali. Talvez esse fosse o pensamento daquela mulher. Ela não havia compreendido as palavras de Jesus, que dizia assim: olha, eu vou entregar a minha vida para depois tomá-la de volta. E quando nós pensamos na morte de Cristo, nós costumamos dizer que os gentios mataram Jesus, os judeus mataram Jesus, sei lá, os fariseus mataram Jesus, os sacerdotes mataram Jesus. Não foi. Não foi. Jesus, ele se entregou para morrer por cada um de nós. A promessa dele é que ele se entregaria, que ele entregaria a sua própria vida para depois tomá-la de volta. A promessa dele é que ele voltaria à vida depois de 3 dias, e os discípulos não creram, não acreditaram, não se lembraram da promessa de Jesus. Maria também não se lembra, foi ao túmulo, e Jesus pergunta: por que choras? O que você está procurando aqui nesse túmulo? E no versículo 16, Jesus olha para Maria e diz assim: Maria. Jesus chama ela pelo nome. E ao ser chamada pelo nome, ela reconhece a voz de Jesus. Ao ser chamada pelo nome, ela reconhece que aquele homem que está ali não é o jardineiro. Ao ser chamada pelo homem, ela reconhece que quem está ali é o próprio Jesus. Imagine agora o milagre. O próprio Jesus, aquele que estava morto, ressuscitou. Veja com a alegria dela e diz assim: olha, ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria escutou a voz de Jesus, e ao escutar a voz de Jesus, ela não teve dúvida nenhuma, quando viu o seu nome. Sabe, Cristo conhece a cada um de nós pelo nome. Você que está em casa aí, você aí acha ou pensa que Jesus não lhe conhece, que Jesus talvez não esteja ali olhando para você, atendendo aos seus anseios, às suas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você: segundo a Bíblia, nenhum fio de cabelo sequer cai sem o consentimento dele. Segundo a Bíblia, Jesus conhece a cada um de nós, não somente o nosso ser exterior, mas principalmente o interior, aquilo que está dentro de nós. Jesus conhecia Maria pelo nome e chamou ela pelo nome, e ela respondeu: Rabone. Essa palavra hebraica, ela possivelmente vem de uma raiz aramaica, que significa meu grande. Em hebraico, em grego, mestre. Você já imaginou a resposta de Maria para Jesus? Jesus chama Maria pelo nome, ela responde assim: meu grande. Aquilo que está acima de tudo é o meu mestre. Essa palavra, essa expressão meu grande, só era utilizado para os grandes mestres em Israel, aqueles rabinos formados nas melhores faculdades de teologia, digamos, daquela época de Jerusalém. E agora um simples profeta é chamado de meu grande. Maria estava dizendo assim: o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu grande, o Senhor é tudo o que eu tenho aqui na terra, e eu preciso ter esse encontro com o Senhor. E Jesus olhava para aquela mulher e dizia assim, ou pensava assim: Maria, lembra-se das palavras que te falei que eu iria ressuscitar? Sabe, irmãos, Cristo fez uma promessa para cada um de nós, e é que Ele vai voltar aqui nessa terra.
Assim como ele fez a promessa para os discípulos que iria ressuscitar, e ele ressuscitou, Cristo faz a promessa para cada um de nós, que ele vai voltar a essa terra para buscar a mim e a você que crê em Jesus como Salvador pessoal da sua vida. A pergunta é: você tem o desejo de subir com Cristo e morar no céu? Você tem o desejo de entregar a sua vida ao Salvador? Você tem o desejo de reconhecer a Jesus como o seu grande da sua vida, o ser maior, o ser supremo, o mestre que conduz a sua vida e orienta o seu ser aqui na terra? É esse o seu desejo? Cristo olha para aquela mulher e diz assim: Maria, não me detenhas. Ou seja, Maria, não me segure. Maria, tenha calma e paciência, porque eu estou indo para o meu Pai. Abrindo um parêntese aqui, esse versículo mostra para nós que quando a pessoa morre, ela não vai para o céu ou para o inferno. Se quando a pessoa morresse fosse para o céu, Jesus, como sendo filho de Deus, iria diretamente para o céu e voltaria caso fosse ressuscitado. Mas ele passou 3 dias morto. E ele olha para Maria e diz assim: Maria, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o céu, eu ainda não subi para meu Pai. Isso mostra para a gente que durante esses 3 dias, Cristo ficou repousando o sono da morte, enquanto chegava a hora de ressuscitar. E ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós também podemos ressuscitar. A garantia que podemos ressuscitar e viver uma vida eterna é justamente a ressurreição de Cristo. Se ele apenas tivesse morrido aqui na terra, se tivesse sido sepultado, não daria garantia de você, por acaso, ser ressuscitado. Mas a garantia que temos de uma ressurreição é porque ele próprio ressuscitou. Ele próprio quebrou as correntes da morte. E essa noite ele quer dizer para mim e para você que existe um lugar especial para você. Que ele preparou um lugar especial para você. Nós vamos ter um batismo agora, daqui a pouquinho, de pessoas que querem renovar o seu compromisso com Cristo, que aceitam realmente agora viver uma vida de promessa, uma vida de preparo. A pergunta que eu faço para você é: o que está faltando para você entregar a vida a Jesus? O que está faltando para você crer na promessa de Cristo para a sua vida? Nós teremos agora um momento especial, que é um louvor. E após o louvor nós estaremos realizando o batismo. Mas durante o louvor eu gostaria que você meditasse na letra dessa música, desse louvor. E colocasse aí a expressão que você sente no momento do louvor, você colocasse aí no chat. Compartilhe conosco os seus sentimentos, a sua decisão, porque Deus quer lhe levar para o céu. Deus prometeu levar você para o céu. Que Deus abençoe. Vamos ouvir o louvor especial.